A terceira semana da CPI era a mais aguardada até então. Afinal, os depoentes da vez foram o ex-chanceler Ernesto Araújo e o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ambos figuras marcantes que ocuparam cargos importantes do governo em meio à gestão da pandemia. A primeira oitiva foi a de Ernesto Araújo, na terça-feira. Já era esperado que o ex-chanceler recebesse perguntas sobre sua relação com a China. Quando questionado se havia feito qualquer ataque ao país asiático, Ernesto negou. Não, jamais promovi nenhum atrito com a China, seja antes, seja durante a pandemia. Mas logo o ex-chanceler foi contestado pelo presidente da CPI, Omar Aziz. Vossa Excelência deu várias declarações anti-China. Inclusive se indispôs por várias vezes com o embaixador chinês. O senhor escreveu um artigo no Diário do Poder. Esse artigo que Vossa Excelência chama de comunavírus. Ernesto confirmou para a CPI que houve uma mobilização da estrutura diplomática brasileira para a aquisição de cloroquina, que é um medicamento sem eficácia comprovada contra a Covid-19. Em função de um pedido do Ministério da Saúde, foi que nós procuramos ajudar a viabilizar uma importação de insumos para farmacêuticas brasileiras produzirem hidroxicloroquina, que já estava contratado, mas a Índia, justamente como havia uma procura mundial, não se sabia se a cloroquina teria uma procura ainda maior, havia bloqueado exportações. O relator Renan Calheiros perguntou se houve participação do presidente Jair Bolsonaro no processo, e Ernesto respondeu objetivamente que sim. Outro momento de destaque do depoimento foi a participação da senadora Cátia Abreu, que focou o seu discurso nas contradições do ex-chanceler. Em primeiro lugar, o senhor bateu no peito em dizer que, graças à sua gestão no MRE, as vacinas vieram no Brasil numa quantidade X. Eu quero lembrar a todos que até abril, 85% de toda a vacina colocada no braço dos brasileiros vieram da China, e a despeito do senhor, porque o Butantan, que é do governo de São Paulo, para a contrariedade de muitos, fez uma contratação direta que não teve uma palha de necessidade do governo federal. A segunda oitiva da semana foi a do ex-ministro da Saúde e general Pazuello. Seu depoimento começou na quarta-feira, mas foi interrompido por atividades no plenário e precisou ser suspenso até o dia seguinte, já que o depoente passou mal. No primeiro dia, Pazuello disse que o presidente Bolsonaro nunca lhe deu ordens ou desautorizou suas decisões. Nunca, e vou repetir, nenhuma vez eu fui chamado para ser orientado pelo presidente da República de forma diferente por aconselhamentos externos. Nunca, nenhuma vez. O colapso em Manaus também foi pauta da comissão, que tentou entender há quanto tempo o ex-ministro sabia do risco de falta de oxigênio. O Ministério da Saúde responde da seguinte forma: no dia 7 à noite, o senhor recebeu um telefonema do secretário Marcelo Campelo, lhe avisando que ia faltar oxigênio em Manaus. E está aqui, não, isso é uma resposta dada pelo Ministério da Saúde, não sou eu que estou falando. Pazuello rebateu dizendo que só tomou conhecimento do colapso no dia 10 daquele mês e minimizou o problema, afirmando que só faltou oxigênio por 3 dias em Manaus. O senador Eduardo Braga, então, disse que o ex-ministro estava mentindo. Não faltou oxigênio no Amazonas apenas 3 dias, pelo amor de Deus, ministro Pazuello, pelo amor de Deus. Faltou oxigênio na cidade de Manaus mais de 20 dias. A falta de respostas para as ofertas da Pfizer também entrou no inquérito. Na contramão do depoimento do presidente da Pfizer, Pazuello disse que houve resposta sim, não uma única resposta, mas dezenas delas, todas partes de uma negociação. Eu estou respondendo que nós respondemos inúmeras vezes a Pfizer. Eu tenho todas as respostas aqui. Toda hora, pô. De agosto a setembro. De agosto a setembro. Em alguns momentos, o ex-ministro culpou falhas técnicas por erros do ministério. Um exemplo é o Tratikov, um aplicativo do governo que visava diagnosticar pessoas com a Covid-19 e orientá-las a buscar o tratamento precoce. Foi roubado. Foi roubado? Foi. E foi feito... Ele foi retirado, foi hackeado, puxado por um cidadão. Existe um boletim de ocorrência, uma investigação que chega nessa pessoa. Ele foi descoberto, ele pegou esse diagnóstico, alterou com dados lá dentro e colocou na rede pública. No entanto, a própria TV Brasil, que é a rede pública e oficial do Poder Executivo, divulgou o lançamento do Tratikov.
E diante do aumento no número de casos em Manaus, o Ministério da Saúde lançou no Amazonas um aplicativo para agilizar o atendimento de pacientes com sintomas de Covid-19 e para garantir um tratamento precoce. É o TratCov, ferramenta desenvolvida por servidores do próprio Ministério. Por hora, o único depoimento confirmado para a semana que vem é o de Mayra Pinheiro, conhecida como Capitã Cloroquina. Sua oitiva estava prevista para a quinta-feira desta semana, mas precisou ser reagendada.